Na noite de 10 de dezembro e na noite de 11 de dezembro, mais de 50 tornados passaram por 8 estados do Midwestern dos Estados Unidos. Foi uma série de tornados poderosos. O violento redemoinho levantou destroços de edifícios que destruiu até uma altura de mais de 9 quilômetros. E o seu trajeto através da superfície da Terra é inicialmente estimado em quase 400 quilômetros, um recorde histórico na história da observação dos Estados Unidos. O Kentucky foi o mais atingido, onde o tornado foi o mais forte da história do estado. E eu vou sentir tanto a sua falta. Eu voltei ontem à noite, mas eles estavam a gritar e... Muitas pessoas perderam hoje os seus entes queridos. Estou à procura da minha mulher nesses destroços. Havia pessoas em todo o lado. Muitas crianças, pessoas com lacerações, ossos partidos, continuaram a entrar. Estávamos a usar diferentes partes do hospital para a triagem, e estávamos a suturar as pessoas normalmente, onde nós pré-operávamos as pessoas antes da cirurgia. As urgências. Quer dizer o que quer dizer? Era uma espécie de loucura. Todos os sons que eu estava a ouvir eram como uma zona de guerra. Pessoas a chorar e a implorar por ajuda. Um estava neste braço, e o outro estava neste braço. Nunca vi o meu filho de 3 anos, porque o meu rosto não conseguia virar assim. Mas eu vi o bebê e ele chorou e depois simplesmente parou. Por isso, naquela altura pensei que ele tinha ido embora. Mas ele não tinha ido. Eu nunca ouvi o meu filho de 3 anos dizer nada. Essas imagens. Ainda ontem à noite eu estava em casa da minha filha a tentar dormir. E não consegui porque ainda estava a ouvir as sirenes e as pessoas a implorar por ajuda. E as imagens da senhora com um bebê no braço, morta, sabe? Tudo estava tão calmo lá fora. Ou seja, literalmente, podia-se ouvir uma gota de alfinete. Sem vento, sem nada. E de repente, podia-se ouvir de longe o que soava como um comboio. Tudo começou apenas, o vento e os sons começaram apenas. Deixou de ser tão silencioso para ser como se uma bomba tivesse sido largada. Pode-se ver no céu esta nuvem de funil escura. E eu grito aos meus filhos, baixa-te, baixa-te, baixa-te. De repente, a pressão nos meus ouvidos. Conseguia-se ouvir as janelas a saltar para fora da minha casa. A minha casa começou a tremer. E eu fiquei tipo, oh meu Deus, eu nem sequer sabia se íamos conseguir. Não creio que alguém estivesse preparado. Muitas pessoas com quem falei disseram que não estavam preparadas. Não creio que a cidade estivesse preparada. Não creio que as pessoas que perderam as suas casas não estivessem definitivamente preparadas para isso. Nunca pensei que isso me fosse acontecer. Nunca ninguém pensou que isso lhes fosse acontecer. Ninguém estava preparado para isto. Mas por que razão? O tornado formou-se já às 10 da manhã na costa e começou o seu movimento para o interior. E a partir de um certo ponto, a sua trajetória era clara. Por que é que as pessoas não evacuaram? A cidade de Mayfield sofreu mais do que qualquer outra. Tornou-se uma montanha de escombros. Uma das terríveis tragédias é a história da fábrica de velas. Mesmo depois de receber o sinal de que um tornado estava a chegar, a fábrica continuou a funcionar. Não era permitido às pessoas irem para casa. E no dia 10 de dezembro, eu estava lá fora na fábrica de velas. E este edifício monstruosamente enorme foi reduzido a uma planície de escombros que se podia simplesmente rastejar para cima. Havia pessoas lá dentro a quem estávamos a tentar chegar, e claro, se caminhássemos em certos lugares, eles gritavam, estás no telhado.
Desce mais sobre nós. Estás no teto. Desce mais sobre nós. E assim teve de observar onde pisava. Além disso, tinha de observar os homens que trabalhavam com as gruas, tinham de observar se levantassem metal numa seção a tentar tirar alguém de lá. Por vezes pressionava as pessoas noutra área. Um bolso onde estavam a tentar manter-se vivas. E pressionava-os, forçando-os a gritar para que tivéssemos de parar. E isso era uma experiência muito dolorosa e emocionalmente drenante. Fechei os olhos e só conseguia ver pessoas a gritar e a gritar por ajuda. Por isso, não estou a fazer nada de bom. Mexeu com uma pessoa quando se vê que não se pode ajudar ninguém. Está a tentar sair. E houve pessoas que sofreram amputações com base nos acontecimentos que tinham acontecido. E os ossos partidos e os corpos esmagados e mutilados que saíam, que gritavam, serão algo que ficará comigo para sempre. O clima, este terrível inimigo está a matar-nos. O seu poder é imenso, os seus ataques imprevisíveis. E isto é apenas o começo, enquanto nós não estamos preparados para nos defendermos. Diga-me, estamos satisfeitos com o facto de tudo o que fazemos é classificar os escombros no campo de batalha e andar à volta dos corpos uns dos outros. O clima vem quando quer e leva o que quer. É preciso unir-nos. As nossas vidas não são valorizadas numa sociedade consumista. Na primeira semana após isto ter acontecido, eu estava com um grupo de busca à procura de Nisa. Ela era uma menina que era amiga da minha filha. Eu conhecia a sua família. E toda a sua família foi morta no tornado. Todos os 7, as crianças, a avó, a mãe, o pai, todos eles foram mortos. E depois do tornado, encontraram todos menos ela. Assim, durante vários dias após este tornado, eu e os meus filhos fomos à sua procura. Começamos no local onde ela vivia. E andamos e movemos coisas e detritos e... No dia seguinte a isso aconteceu, ainda estávamos a encontrar corpos, tipo, a encontrar pessoas. E depois, quando encontramos a menina, o seu corpo estava literalmente enrolado à volta de uma árvore. E foi uma das coisas mais difíceis que uma pessoa alguma vez teria de passar. É literalmente. Anda à procura de alguém e implora: Deus, por favor, deixe-me encontrar essa pessoa viva. Mas depois encontramos-los e eles estão enrolados à volta de uma árvore. Toda esta praça, toda esta cidade foi obliterada a um nível em que não se pode colocar palavras. As pessoas andam por aí a tentar encontrar um lugar seguro para ir, tem sangue nelas. O meu marido lutou no Iraque. E assim ele tem visto muita devastação. E concordou que se sentia como se estivesse numa zona de guerra. Foi simplesmente catastrófico para além de tudo o que se podia imaginar, e a dor era quase maior do que qualquer pessoa poderia suportar dentro da sua alma se fosse humano. É triste. É de partir o coração. É triste. Quem me dera poder dizer-vos e explicar-vos como isto é doloroso de ver e de ver como as pessoas estão perdidas. Sinto muito. Eu às vezes fico a pensar em algumas e torna-se um pouco difícil. Peço desculpa. E agora estamos provavelmente mais num nível de frustração. Porque as pessoas querem saber: onde está a FEMA? Onde é que isto ajuda? Onde está a Cruz Vermelha? Onde está esta ajuda? Como é que consigo dinheiro?
E estou aqui sentado e vejo nas notícias o tempo todo como há todo este dinheiro com a Cruz Vermelha. A Via Unida, FEMA. Mas onde? Desculpem a minha linguagem. Onde diabo está? Não estamos a vê-lo. Não estamos a ver nenhum desse dinheiro. E depois é-lhe dito como me foi dito pela FEMA: bem, tudo o que podemos fazer é oferecer-lhe um empréstimo. Bem, que vou fazer com o empréstimo a uma taxa de juro elevada? E não saber o que vai fazer e pensar que o governo vai intervir e que o vai ajudar. Não, não vão. Não, não vão. Não, não vão. Vão apenas ajudar as pessoas que vão poder escolher e escolher algumas diferentes com quem podem obter as operações fotográficas. Eles não vão ajudar toda a gente. Há cerca de 5% das pessoas em 100% que receberam qualquer tipo de ajuda desde o tornado. Os outros 95% de nós não sabemos o que vamos fazer. Quando a imprensa noticiosa saiu da cidade Rio Grande, acho que se pode dizer, o Opla do tornado tinha passado. Então as pessoas tornaram-se mais esquecidas de certa forma. Lamento. Sei que estou a dar-vos muita informação, mas é muita. É muita. É mais do que a sua mente, se estiver no meio dela, pode aguentar. É mesmo. Muitas pessoas que eu conheço estão a passar por um momento realmente difícil. E quero que as pessoas saibam em todo o mundo, vocês não estão isentos. Não estão cobertos por uma bolha que isto não lhes pode acontecer. Porque pode. Em qualquer altura. A qualquer momento. E só está a piorar. Pelo que vi com toda a situação da mudança climática, está a piorar. Muito pior. Portanto, e o governo não se importa. Eles não se importam. Quantas vidas se perdem? Quantas casas se perdem? Quantas pessoas são destruídas? Eles não se importam. E essa é a minha opinião pessoal com base no que passei aqui no último mês. As nossas vidas não são valorizadas numa sociedade consumista. E de que outra forma podemos explicar que é mais importante para os poderes que seja a forma como decoram as suas casas para as férias? Nas redes sociais eles escrevem enormes mensagens sobre isso. E sobre as mortes de pessoas, por vezes saem com uma linha. Mas as nossas vidas não são apenas linhas nas redes sociais. Os cataclismas estão a aumentar. Veja-se o quanto as coisas pioraram nos últimos anos. Até um idiota pode calcular esta progressão. As baixas humanas aumentarão centenas, se não milhares de vezes. Veremos por nós próprios como os nossos filhos não se tornarão adultos. É isso que queremos. Chegou a hora de agirmos. E como nós, povo, precisamos de nos reunir para garantir que o governo faça o seu trabalho. Não importa em que país se encontre. E se não nos pudermos juntar e parar com toda a diversidade e o ódio e concentrar-nos nas coisas erradas, então nunca poderemos fazer uma mudança. A mudança acontece quando mais do que uma pessoa se cola. É assim que a mudança acontece. Para mim, todos nós devemos querer melhor para as gerações vindouras. Mas começa por nós. Começa por nós. E demasiadas pessoas neste momento estão tão preocupadas com a síndrome do eu de serem egoístas e sentirem-se intituladas a não se preocuparem com as gerações vindouras. As pessoas que vêm atrás delas. E é triste. É muito triste. Porque eu quero saber que quando Deus me tirar deste planeta que os meus filhos ou os meus netos que virão, terão uma maneira melhor, um espaço melhor, um lugar melhor para viver.
E até conseguirmos esse amor e essa unidade juntos, nada podemos fazer. Portanto, é isso que as pessoas precisam de fazer. Precisam de começar a olhar para o seu próximo ou a olhar para o seu amigo e dizer algo como uma mudança. Dizer, amo-te, meu amigo. Tu significas algo para mim. Eu quero que a tua vida seja melhor. Quero que tenhas um amanhã melhor. Em vez de se preocuparem com a sua vida e com o que estão a passar, preocupam-se com as outras pessoas. Amam as outras pessoas. A bondade é de graça. A gentileza não custa nada. A gentileza é de graça. O que eu diria é que a nossa terra está sempre a mudar. E para acreditar por um momento, não importa onde vive, que está a salvo de um desastre natural, está a mentir a si próprio, está a mentir a sua família. Não é verdade. Muitos países, incluindo onde eu me sento neste momento, sentamo-nos em linhas de falha. Podemos ter um terremoto em qualquer altura que pode abalar toda esta comunidade e sugar metade dela. Agora sabemos definitivamente que podemos voltar a ter tornados como este. Mesmo que sejam simplesmente ventos fortes, as pessoas não compreendem quão alto pode chegar um vento. E se não pegar no que aprendemos e no que ainda estamos a aprender e aplicá-lo à sua vida, então está a preparar-se para talvez uma perda que um dia terá de enfrentar e pensa, eu podia ter feito alguma coisa. Precisa de aprender sobre a terra. Precisa de aprender sobre o clima. Precisa de aprender o que pode fazer para ajudar, como pode apresentar-se e fazer ação consciente para ser proativo. Quantos mais desastres precisam de acontecer antes de finalmente percebermos que precisamos de nos unir, que precisamos de construir uma sociedade criativa?